Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Bom dia, bem-vindos. A gente entrou aqui hoje com 4 minutinhos de atraso, não é? Mas chegamos, graças a Deus, graças a Deus. E é privilégio sempre para mim poder a gente começar o nosso dia diante do Senhor, nas primeiras horas da manhã, a gente poder de alguma forma contribuir com a sua paz, colaborar com a sua alegria, a gente cooperar com a edificação da sua fé. É essa a nossa intenção, é esse o propósito daqui na nossa caminhada de oração, a gente repartir as delícias do Evangelho do Senhor Jesus, a vida que a gente obtém na prática do seu Evangelho, não é? E eu queria orar com você para a gente bater um papo, a gente conversar aqui, a gente tomar um café da manhã na mesa do Evangelho. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por mais uma noite, mais um dia que o Senhor nos concede agora de termos a oportunidade de vermos esse sol brilhando aqui na nossa cidade de Goiânia, Deus. E quero rogar ao Senhor que o Senhor abençoe desde já a cada um dos meus irmãos que comigo aqui se unem, nos associando em busca do Senhor, ó Pai, em busca da Tua presença, da orientação do Teu Espírito, ó Pai, do fortalecimento na Tua Palavra, ó Pai, na libertação, no desembaraço do nosso caminho, a fim de que estejamos livres, Senhor, para Te glorificar na nossa existência. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso para você que eu queria conversar sobre outra coisa aqui, mas eu estou com essa passagem aqui no meu coração. Desde ontem à tarde, ontem à noite eu meditava, agora pela manhã também. E Jesus mesmo disse que a boca fala do que há em abundância no coração. Portanto, por mais que possa parecer um pouco distante daquilo que você aguarda hoje como expectativa de uma palavra para você, eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele é soberano e ele sabe a minha e a sua necessidade, e não tem como eu não repartir isso aqui com você que está aqui, né, queimando no meu peito. Eu queria usar aqui como início da nossa conversa um trecho narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9,
do versículo 35 ao 38, é o finalzinho do capítulo 9 de Mateus. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A gente observa nessa conversa de Jesus com seus discípulos, num contexto em que ele vinha, você vai ver o contexto antecedente desse trecho que nós lemos aqui, que Jesus estava, depois do Sermão do Monte, que Mateus narra aqui, que termina no capítulo 7, os capítulos 8 e 9 são intensos na narrativa de milagres, de trabalho que Jesus tinha, curando, expulsando demônios, pregando, ensinando o Evangelho, e a multidão sempre o seguindo, e de repente ele para, dá uma olhada, e diz para os seus discípulos, vê aquela multidão, e ele se compadece da multidão. É claro que Jesus, se ele quisesse, ele simplesmente com um sopro, ele poderia curar todos, ele poderia salvar todos, ele poderia aniquilar o pecado. Diz Paulo lá em Tessalonicenses que com o sopro da sua boca ele haverá de destruir o anticristo, causador da anarquia nesse mundo. O poder dele é tamanho que ele, sim, a gente não tem condição nem sequer de mensurar, de imaginar a grandiosidade dele. Todavia, ele se compadeceu das multidões e ele diz algo para os discípulos que é a natureza da nossa jornada com ele. Ele diz, olha, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quanto mais você e eu nos aproximamos de Jesus, o sintoma evidente de que você e eu estamos nos aproximando de Jesus são basicamente dois. O primeiro é que a gente reconhece a nossa indignidade, a gente é perplexamente grato por aquilo que recebemos, e o segundo é que a gente se compadece daqueles que estão perdidos. Se não há isso em mim, em você, nós somos ainda meros observadores da religião, a gente é mero dissecador de textos para buscar treta para discussão em internet, essas coisas que em nada vai produzir em nós vida. Mas se de fato nós estamos tendo uma experiência com Deus, e experiência com Deus ela passa pela prática da palavra do Senhor. Não existe experiência com Deus profunda, de verdade, que possa produzir em mim os efeitos que a palavra de Deus haverá de produzir, de libertação, de cura, de salvação, de me tirar do caminho do pecado, de me tirar das trevas, de me colocar na luz, de me pacificar com relação ao meu passado, de me dar um senso de futuro com segurança. Não existe se não for mediante a obediência. Primeiro a gente vai obedecendo e aí a vida vai se revelando a nós. É assim. Portanto, se há de fato essa obediência, é fato que você e eu vamos nos compadecer dos perdidos. A gente não vai ser simplesmente crítico de uma sociedade que está cada vez mais perdida, está cada vez mais a degradação espiritual, moral da nossa sociedade, é fato. Todavia, o que vai haver em mim, em você, é exatamente aquilo que houve em Jesus. Jesus se compadeceu das multidões. A dificuldade, o caos que nos cerca, ele não deve ser para nós simplesmente objeto da nossa observação e crítica. De quem senta atrás de um computador e critica, de quem fica passando aí, deslizando o dedo na sua tela e de repente falando e dando opinião, como nós temos uma geração que tem opinião. Opinião que não falta, às vezes falta inteligência e sobretudo falta amor. Falta compaixão por aqueles que estão aí, como Jesus os via como ovelhas que não têm pastor. E o que ele queria dos seus discípulos é que tivessem o mesmo olhar dele. É que nós somos chamados para olhar esse mundo com o mesmo olhar de Jesus. Com a compaixão. Quando você vê o próprio Jesus narrando aquela parábola lá
bom samaritano, e ele diz que o samaritano, ao ver aquele homem caído, se compadeceu. Esse verbo lá no grego que dá o sentido de que as suas vísceras se contorceram. Tamanha foi a compaixão, tamanho foi a misericórdia, o senso de solidariedade que se revestiu aquele samaritano. É assim, se você e eu de fato temos Jesus, a gente vai se compadecer da multidão. E se você for ver a partir do capítulo 10, eu queria te pedir até que você leia, por isso eu disse para você que eu estava meditando na natureza do reino de Deus, e Jesus ele ensina aqui para os seus discípulos qual é a natureza do reino de Deus. Ele diz, olha, o reino de Deus não é para a gente chegar para acumular, a gente chega para repartir, porque é tamanha a bênção, e ela não consiste em bênçãos materiais. O material no reino de Deus, ele é acréscimo, ele é acessório, ele é Deus dá ou não, mas o que a nossa alma é saciada, a perspectiva que nos abre da verdadeira vida, de sermos salvos, somos iluminados, nascemos de novo. Por isso que Jesus diz que quem não nascer de novo não consegue ver, não vai ter essa percepção espiritual, vai ser lá como Nicodemos, que achava Jesus um cara performático, um personagem carismático que fazia milagres. Isso só pode ser de Deus. Jesus disse, você vai ter que nascer de novo porque você não viu o reino de Deus. E aí ele diz, olha, que vocês vão e vão de cidade em cidade, vão atrás daqueles que estão perdidos, se compadecendo. A gente não prega o evangelho para construir fã-clube. A gente não prega o evangelho para estabelecer o nosso ministério como uma forma de império terreno que vai construir torres com o nosso nome. A gente prega o evangelho do reino de Jesus porque é inevitável a gente pregar aquilo que está pregado na gente. Jesus me salvou, Jesus me deu vida, estando eu morto em delitos e pecados. Ele me dá a vida eterna. Ele me mostrou que aqui, essa terra aqui, não tem futuro. Esse mundo aqui jaz no maligno. E é essa mensagem, e ele diz que essa mensagem ela deve ser pregada de graça, com nenhum outro objetivo senão a salvação, de repartir com alegria a salvação que nós recebemos, repartir àqueles que estão perdidos. De graça recebeste, de graça dai. Não se preocupe com a provisão pelo caminho, porque vocês vão ter, não precisa levar bolsa, alforge, não precisa levar só uma túnica, não precisa levar nem duas, porque à medida que você for caminhando, isso vai ser provido para você. O próprio Deus haverá de enviar no fluxo do caminho a provisão, as oportunidades, pessoas, quem vai repartir com você, e reparta de graça, reparta de graça. Interessante que essa não é uma palavra meramente para aqueles que a gente hoje vê com a configuração missionária, né? Aqueles que deixam a sua vida secular, como a gente chama, né? O seu trabalho, a sua carreira profissional, as oportunidades, para dedicar ao trabalho da igreja enquanto instituição. Não, isso é na vida. A nossa primeira preocupação deve ser fazer a vontade de Deus. Porque o que você e eu vamos levar daqui? E o reino de Deus não a gente não chama as pessoas para ganhar coisas materiais, gente. A gente chama as pessoas para repartir as coisas materiais que Deus tem dado para a gente. Essa é a natureza do reino de Deus, de Jesus aqui, que dá uma estragada geral nessa proposta religiosa que você e eu estamos carecas de ouvir. Né? Aí, vem que você vai ser próspero, você vai adquirir, isso a gente não vê em Jesus. É por isso que há esse conflito, é por isso que cada vez mais, quando a gente vai falar de Deus, a gente tem sido odiado pela sociedade, porque nós somos arrogantes, a gente não tolera, a gente é moralista, a gente não tem o que oferecer para as pessoas e a gente se acha superior porque a gente alcançou o reino de Deus para conquistar a terra. Nós não conquistamos o reino, não fomos conquistados pelo reino de Deus para que Deus seja o meio da gente conquistar o reino da terra. Que bagunça é essa? Nós somos, outro caminho, é outra vida. É por isso que há tanto conflito, é por isso que há tanta ansiedade, é por isso que há tanto pânico, é por isso que a gente anda tão inseguro, porque a gente não nasceu de novo, a gente não percebeu a natureza do reino de Deus.
E quando você olha, aí você vai ver sim uma multidão de aflitos. Aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, dentro de casa, as pessoas estão desnorteadas, as pessoas estão panicadas, as pessoas estão ansiosas, sobretudo nesse tempo, muito desespero, muito o caos, e não se iluda, a tendência é piorar. O mundo é isso. Eu não estou aqui querendo pregar uma mensagem pessimista, mas simplesmente nós nos alimentarmos da verdade e entendermos o meu e o seu papel no contexto desse mundo, no caminho da vida que nós somos chamados. Nós fomos chamados por Deus para nos compadecermos dessa multidão aí que está como ovelhas que não tem pastor. E não é você chamar a pessoa para frequentar um templo, é você repartir a vida que está aí em você. Repartir a alegria de ter sido liberto. Repartir a alegria da convicção de vida eterna, porque se ainda você e eu não temos isso, isso é sinal evidente de que ainda não nascemos de novo, por isso não conseguimos ver e nem entrar no reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é sermos nova criatura, é outra categoria de percepção, é outro padrão de existir, é outra caminhada, é um caminho estreito, elevado, é um caminho que vai na contramão desse mundo, na contracultura. Os valores, as importâncias desse mundo são reputados como lixo, sejam eles quais forem. Aquilo que é elevado para os homens, a gente sabe que para Deus é abominação, não porque Deus vai ficar sensível com isso, mas é abominação porque nos destrói. E o pai não quer ver os seus filhos destruídos. Qual é o pai saudável que quer ver um filho destruído? E o Deus é o nosso pai, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer tenha vida. Não pereça, mas tenha vida eterna. E o mundo vai ser conhecido, aliás, o mundo vai conhecer você e eu como seguidores de Jesus, não é pela ostentação de imagem que a gente propaga, não é pela riqueza material que a gente fala que adquiriu, mas é pelo nosso amor, pela nossa compaixão por eles, oferecendo a cada um aquilo que nós temos recebido de graça. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, em vez de vocês ficarem preocupados, orem para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, porque quem capacita, quem vocaciona, quem chama é Ele, quem dá o dom é Ele, quem queima o coração, que se torna inevitável a esse repartir de Deus, é o próprio Espírito de Deus em nós. E eu vejo que muitas vezes eu estou tão distante disso. Certamente, pode ser que você também esteja. Mas eu queria me associar hoje em oração com você para que a gente se lembre da natureza da nossa jornada. Querido, essa vida aqui nossa aqui é tão fugaz, tão pueril, e às vezes tão besta. Nascer, crescer, aprender a juntar dinheiro, ficar bobo, casar, envelhecer e deixar aí herança para os filhos brigarem. Que lógica mais perversa essa. E Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se reduzir somente a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E Deus deu equipamentos para nós. Ele deu dons, Ele nos deu autoridade sobre demônios, Ele nos deu autoridade para curarmos enfermos, mas sempre no chão do amor. Não para que a gente possa, a partir daquilo que temos recebido de Deus, a gente se apropriar como virtude que flui a partir de nós, para que a gente possa ter algum tipo de lucro, de idolatria das pessoas com a nossa imagem, com o nosso nome. Não, mas que toda glória seja dada ao Senhor. E na medida em que Ele é glorificado, é aí que a vida se manifesta de forma abundante na gente. Aqui a gente é curado das nossas esquisitices, das nossas idiosincrasias, dos nossos medos, da nossa escravidão, dos nossos vícios pecaminosos, dos nossos vícios mentais, da culpa, dos nossos traumas emocionais. A gente é curado dia a dia e a gente vai repartindo a vida. Isso não é conto de carochinha, isso não é conto de fadas, isso é realidade concreta na vida daquele que decidiu obedecer à verdade. No caminho da obediência que isso vai se manifestando. Caso contrário, a gente vai ser mero discutidor, a gente vai ser mero debatedor, no máximo debatedor, e
indo, como diz Paulo, como meninos, de um lado para o outro, atrás de todo vento de doutrina, de todo mover novo. Ali tem Deus. Opa, vou para lá. Ah, não, agora o mover está lá no outro. Opa, não, bora para lá. Não, a gente vai caminhando na sobriedade, na luz, na sabedoria do Senhor. Como eu disse, talvez essa conversa nossa aqui de manhã não tenha, aparentemente não tenha a ver com aquilo que você está buscando agora, que é o alívio para a dor, essas coisas, mas eu afirmo para você em nome de Jesus, que o caminho é esse. Às vezes a gente fica muito atrás de milagres, 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 e o maior milagre a gente negligencia, que é a presença de Deus com todos aqueles que estão com Ele a todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo e com você. Se você decidiu pela obediência, não tenha dúvida, não tenha dúvida, apenas creia e deixe que Ele faça o resto por sua vida, em nome de Jesus. Em vez de você buscar milagres, Ele faz, claro que Ele faz, mas busque obedecer o princípio do Evangelho do Senhor Jesus. A glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, o amor é dEle que Ele nos dá e a gente reparte o seu amor com quem a gente encontra no caminho. Tá bom? Que você possa levar isso para o seu dia, dar uma ruminada nisso aí, né? Que você possa tomar essa palavra como um incentivo para um aprofundamento na sua jornada cristã, que você não seja mero espectador da experiência de Deus, com Deus, da vida alheia, mas que você também tenha a sua própria experiência com Ele, porque Ele é seu Pai, igualmente, meu e seu. Meu e seu. E Deus, Ele é acessível a todos quanto creem. Ele não é propriedade de uma elite religiosa, de alguns homens privilegiados, de algumas mulheres que estão acima da média. Não, Ele veio buscar e salvar perdido, veio buscar e salvar Gilmar, como eu, né? Se ele salvou a mim, é claro que Ele pode salvar qualquer um. Quanto mais você. Amém? Quero orar então, para a gente encerrar a nossa... Já estamos partindo para o final aqui da nossa reunião, né? Nossa reunião virtual aqui da caminhada de oração. Eu quero orar por você que se encontra enfermo. O Senhor Jesus nos deu poder para curar enfermos. É dele que vem. É no nome dele. Não procede de mim. Não procede de você. É dele. Quero orar por você que se encontra aí, às vezes até desesperado. Toda hora, todos os dias eu tenho topado com gente desesperada por causa da provisão material. Faltando pão na mesa, faltando a perspectiva de trabalho, às vezes até quer trabalhar, mas não está tendo como fazer. Que o Senhor Deus possa, Ele é Pai, Ele pode sim, Ele nos orientou a orarmos pedindo o pão de cada dia, que Ele possa trazer para você, abrir seus olhos para que você veja as oportunidades que estão aí, que você não deixe que o desespero venha embaçar a sua visão com relação às oportunidades que Deus está te dando aí, no seu caminho mesmo, o fluxo da vida. Que de forma milagrosa você hoje seja visitado com essa bênção da provisão do Senhor, que o Senhor venha restaurar seu coração, sua alma, seus relacionamentos fraturados, suas afetividades, as afeições do seu coração, que elas sejam convertidas ao Senhor, que não sejam afetos ateus, que você não esteja amando coisas que excluem Deus do processo, mas que tudo que abraça, tudo que vai abarcar a presença de Deus em você, que isso seja amado por você, seja trocado aí as suas afeições atéias por afeições que glorifiquem ao Senhor, porque é aí que está o caminho da vida. Essa é a minha oração e que eu gostaria de te convidar para orar junto comigo. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que Tu nos dá, Senhor amado, de nos unirmos aqui, irmãos, em oração, ó Pai, no propósito de Te buscar, ó Pai amado. E eu quero apresentar diante do Senhor
cada um enfermo, ó Deus amado, seja aquele que me vê e ouve agora, ou, Senhor amado, de repente, aquele que o seu filho, a sua filha tem colocado agora diante do Senhor, aqueles que têm nos procurado aqui, ó Pai amado, tem pedido oração, tem pedido intercessão, ó Pai, para a interferência do Senhor, ó Deus, ali nesse leito de hospital, nessa cama, Senhor, que o seu filho se encontra prostrado, ali na UTI, ó Pai, que o Senhor visite com cura, com livramento, que o Senhor passe bálsamo, ó Deus amado, no coração dos que estão ao redor, ó Pai, para que toda ansiedade, toda insegurança, todo medo, ó Pai amado, seja trocado pela paz do Senhor que excede entendimento, Senhor amado. Ó Pai, aquele que se encontra na situação de penúria, ó Pai, de portas fechadas, ó Deus amado, para o trabalho, para o ganho, para o sustento, para a subsistência, ó Deus amado, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha hoje mesmo, ó Pai, dar a condição do teu filho ser visitado com a bênção da provisão, ó Pai, com a bênção da fartura, Senhor, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado na alegria do teu filho e da tua filha, ó Pai. Senhor, visita os corações carregados de pecado, Senhor amado, de ilusões, de fantasias, de delírios, ó Pai amado, de amor pelo mundo, Senhor. Desperta, tira, Senhor amado, a nossa vida de um pé lá, outro cá, ó Deus amado, um pé no caminho largo, outro pé no caminho estreito, ó Pai, e nos dê, Senhor, um senso de direção e propósito segundo o chamado do Senhor, ó Pai. Nos liberta de todas as amarras, de todos os embaraços, Senhor, e que hoje, Senhor amado, seja um dia de verdade, um dia de paz na nossa vida, um dia da manifestação da sua graça, do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia, Deus, para a tua glória, é que eu te rogo agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, que maravilha. Estamos chegando aí ao final, né? Amanhã, sexta-feira, a gente ainda está aqui essa semana, né? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração.